Chegamos para mais um Sintonia nesta tarde, sendo que essa semana a gente lavou um pouco a alma, né? Aqui em São Paulo choveu, muito bem-vinda essa chuva. Espero que vocês, internautas, possam estar se conscientizando da necessidade que temos de poupar a água. Eu já arrumei um esquema na minha casa. A água que está escorrendo do chuveiro até esquentar, fica em baldes, que depois serão usados para aguar uma plantinha, para pôr na máquina de lavar, se é que for usada. Deixo aqui a minha dica para vocês. É um prazer sempre estar no Sintonia e é um prazer sempre trazer assuntos inovadores, pessoas maravilhosas que eu acabo conhecendo nos bastidores. E hoje, o nosso assunto, não vamos dizer que é para mulher, não. É para mulher e para os homens. Porque nós vamos falar sobre a polaridade masculino e feminino. Já deve ter gente aí falando, eu não quero saber disso, porque imagina, eu sou macho. Aguardem, porque a Karina Forlenza, que vai dar o seu boa tarde agora aos nossos internautas. Olá, Karina. Boa tarde, muito prazer, Beth. Obrigada. Obrigada, Beth. Falar no microfone. Isso. Agora sim. Karina, você veio falar sobre um assunto que as pessoas até às vezes evitam tocar, porque ninguém quer assumir a sua parte masculina e a sua parte feminina. Como eu estava aqui olhando no meu roteiro, tem alguns termos que eu não pego direito, então você vai me traduzindo, tá? Com certeza. A Karina, ela é coaching, ela é mentora, é isso? Mentora. Acertei, hein? Colunista e palestrante. Eu achei legal aqui porque você escreve quinzenalmente num site. Qual é o site? Dois sites. Isso. Um é o cloudcoaching.com.br e tem também o tacodemulher.com.br. Tá, e daqui a pouco nós vamos saber sobre o que você escreve. Okay. Ela é uma facilitadora. E melhor do que eu, ela vai passar a explicar o que é essa polaridade. Karina, como é que saiu essa ideia de estudar a polaridade masculina e feminina no ambiente profissional das pessoas? Na verdade, Beth, surgiu de um interesse pessoal meu, né? Depois de começar a estudar os movimentos da energia feminina, principalmente grupos de mulheres, uma retomada do assunto energia feminina ao longo dos últimos tempos. Tá. Né? E eu, particularmente, tive um percurso nisso. Né? Eu fui experimentar, participar de grupos de sagrado feminino, rodas de feminino, porque eu não entendia muito bem o que era ser mulher. É interessante que você assume isso, você admite isso. Sim. Que bacana. Sim, acho que assumir é a primeira questão, né? E eu me dei conta disso, que eu estou inserida num contexto, né, sem querer ser muito crítica, mas em que a gente é chamada para ser competitiva, competente, múltipla. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. E aí a gente não se dá conta exatamente do que é mulher e muito menos maravilha. E a gente tem que saber. E a gente tem que entrar num nível de competição que ele é muito próprio do masculino. Tá. O masculino é objetivo, o masculino é diretivo. Né? Tô falando de gênero, acho que isso é bem interessante a gente deixar claro. Estou falando de energia. Né? Sim. A energia masculina ela é uma energia destrutiva no bom sentido, muitas vezes, porque ela se encaminha para uma coisa que é muito reveladora. A energia do masculino ela se dirige para a consciência plena, ou seja, a morte. É mesmo? Sim. Que interessante. E eu queria fazer um comentário, hein? A hora que ela subiu esses olhinhos para cima, pena que você não estava olhando para a nossa câmera, mas que olhos lindos que você tem, Karina. Muito Obrigada. Bom. Mas continue. E aí você foi porque você sentiu essa necessidade e virou uma missão, pelo visto, hein? Eu me apaixonei pelo tema, né? E eu percebi que muito do sofrimento que eu percebo, por exemplo, dos meus clientes de coaching, também tem a ver com uma necessidade de voltar à sua própria natureza. Né? E eu acho que hoje em dia, principalmente para as mulheres, para os homens também acho que está bem difícil, mas para as mulheres nós temos que ser competitivas, como eu falei, muito objetivas, nos encaminharmos muito fortemente num ambiente de trabalho principalmente. E você acha que naturalmente isso já faz falta à mulher? Ela já não tem isso e precisa ser criado? Ou está adormecido? Como é?
Nós nascemos mulheres. Né? Aliás, agradeço, hein? Aliás, agradeço também. Bate aqui. Oba! Eu amo ser mulher. Eu também. E principalmente depois que eu descobri que o feminino ele tem um potencial enorme, né? E a gente tem características que são muito próprias, né? Então, o que eu percebi, né? Que muito da infelicidade ou de uma sensação de inadequação das mulheres que eu trabalho, principalmente são aquelas que vêm me procurar depois que tiveram filhos e não querem mais seguir uma carreira tradicional no ambiente corporativo, elas reportavam essa sensação de inadequação. E é muito interessante porque a mulher traz uma questão que é assim, eu me sinto uma fraude. É mesmo? Eu me sinto uma falha, eu vou me descobrir, eu não estou dando o meu melhor, etc, etc. Eu não quero ser simplista, né, mas tem muito a ver também com essa dificuldade, depois que a gente entra numa coisa tão feminina que é a maternidade, de se adequar a uma estrutura tão masculina, por exemplo, como é o mercado de trabalho hoje, né? Exato, e cada vez mais competitivo. E veja que interessante, né? Sempre muito pontuado com caixinhas, com hierarquias, com comando e controle, ou seja, não é uma estrutura cooperativa, não, e a própria posição do homem, que quando vem a mulher para ocupar, quem sabe, o mesmo cargo que ele está pleiteando, mas mulher vai ficar nesse cargo? Não existe isso. As pessoas têm uma... Sim. Os homens, né? Não é nada contra os homens aqui, hein? Nós viemos falar sobre a polaridade masculina e feminina, que é importante para os dois. É isso que ela vai nos esclarecer. Sim. É claro, não dá para ser naif, né, e falar, puxa, a mulher tem que ser super feminina no ambiente de trabalho que é masculino. Não cabe, não é sempre que cabe, né? Mas isso fez com que a gente contaminasse todo o resto. Então a gente terminou se masculinizando para poder sobreviver, se angulando, se enquadrando literalmente num universo que é bastante masculino. A gente vive uma cultura hoje que privilegia muito a competição, não é? Ela é mais agressiva, talvez, né? E que, em certa medida, é muito positivo. Né? Se você não tem direção, objetivo, não sabe para onde você vai, para homens e mulheres, fica frouxo. Né? Então, o que eu entendo como um equilíbrio, né, bacana é você entender que a gente tem que achar as duas coisas, e não simplesmente se masculinizar demais e em todas as áreas da vida se ver desse jeito, nem se feminilizar demais. O que é muito interessante é o que acontece com os homens também. Né? Verdade. Então, me conta, já que você está dizendo isso, quais são essas características que compõem cada uma das polaridades? Correndo o risco de ser simplista. Então, olha para o nosso internauta lá, porque eles vão estar te vendo de frente. Correndo o risco de ser simplista e generalista, mas isso não é é didático apenas. Uma colocação. É uma colocação. Eu vou falar a minha opinião. Né? Num lado do polo, onde está o feminino, a gente tem a criação, a luz, a vida, as texturas, as cores, os sons, a música, não é? O mar, o oceano. Não é à toa que os surfistas geralmente se casam com o mar. É verdade. Não é? Porque aquilo é a grande mãe. É uma representação simbólica, mas que realmente tem uma força muito grande da sedução do feminino. São ondas, é instabilidade. Né? E, em última etapa, é a luz. Em última análise, é a luz e a vida. Aí, do outro lado, a gente tem a plena consciência, o nada. Isso é muito interessante. A morte. Né? Então, você imagina que quando a gente... Só para fazer se é possível fazer uma inferência, uma analogia, imagina quando não tinha nada, não tinha mundo, não tinha nada, tinha Deus. Essa é a polaridade masculina? Se você imaginar que a grande consciência é a presença, é o nada, a gente não consegue nem captar porque a nossa mente não vai nessa direção. Ela tenta captar com a mente e não funciona. Né? Mas em última análise, o que o homem quer, não o homem, a energia masculina se direciona para o fim, para a presença última, a morte, no sentido de estar plenamente consciente e presente. E como é que isso, apesar de parecer muito... né? Eu estou querendo entender mais. Sim. Então, por exemplo, por que um homem é sempre tão diretivo? Né? Por que tem muitos homens que falam assim, eu só quero fazer minhas coisas, eu quero terminar, eu quero cumprir. Edita, não é? Eles querem editar tudo. E pronto, né? Ou seja, por que o homem gosta de futebol? Por que gosta de esporte?
né? Imagine, é o fim. Quando acaba, é o fim. Não é? E aí ele se encontra com a sua natureza, que é de presença plena, de consciência plena. Não é que a gente equipara à morte. Né? Não essa morte física que a gente entende no mundo ocidental, mas essa presença plena. Uma montanha. Uma montanha, né? Em plena presença, em estado de quietude plena. Um Buda, né? Por exemplo. Né? E como é que isso se manifesta novamente? No cumprimento de metas. Jogar um jogo que tem um fim. O que tem um termo em inglês que eles gostam de usar muito, que é o financial killing, ou seja, correr riscos financeiros a um extremo de se andar quase na beira do muro a ponto de cair. Né? Os meninos a gente tem essa imagem das crianças pequenas, os meninos pequenos andando em cima de muro, ou se arriscando com as bicicletas, subindo rampa, descendo rampa. Sempre nesse limiar, né? Do risco, porque o risco é o que mais o traz para perto da morte. Na morte, nesse sentido, né, da plena consciência. E quando você comenta isso com um homem, porque você trata homens e mulheres? Sim. Os dois. Eles, num primeiro momento, se chocam ou não? Aceitam? Se chocam. Se chocam. E aí você tem que fazer um trabalho para eles conseguirem aceitar e digerir o que você está propondo, a ideia. É que a gente é muito... A morte, ela já tem um conceito em si, é uma palavra grávida. Né? Então, fica difícil a gente se desconectar do conceito cultural de morte, mas se a gente entender como consciência e presença e imaginar uma montanha, não tem nada mais cheio de vida, certo? Mas e poder, né? A montanha... Sim. É o poder. Mas é essa natureza, né? E a gente tende a falar muito pouco das dores do masculino, né, da energia masculina, mas eles sofrem bastante também na transição do menino para o homem. Né? E é muito interessante ver o quanto a pressão pelo politicamente correto vem afetando a presença da energia, a aceitação da energia masculina na sociedade de hoje. Porque você tem que ser o cara muito competente, muito diretivo, mas você não pode ser destrutivo. Né? Você não pode ser guerreiro, porque isso é feio, porque não é politicamente correto, etc. Então, a mensagem é muito confusa. Né? E o que aconteceu? Aí eu vejo isso em consultório com uma certa tristeza. Né? E essa confusão na polaridade fez com que a gente se encaminhasse, nós, da energia, não nós mulheres, mas a energia feminina se encaminhasse mais ultrapassando para o centro, exatamente, ultrapassando mais para chegar perto do masculino, porque a gente precisa disso para sobreviver. E no âmbito dos relacionamentos, os homens estão se aproximando mais do feminino. Mas existe essa contrapartida? Se a mulher está chegando ao centro, o homem também está se aproximando desse centro? Ou eles resistem mais? Eu não vou falar isso como um estudo. Né? Assim, não vou citar estudo que eu tenha quantidade, ou acesso a quantidades mais de observação prática, de tudo que eu venho estudando e vivenciando. Esse é um problema, é uma epidemia. Né? Ou seja, mesmo? Sim, e não é que os homens estão ficando afeminados, não é essa a questão. Né? Mas se a gente lembrar do que está na polaridade feminina, no canto da polaridade feminina, é a não forma, é a não permanência, é essa coisa mais fluida. Então, por exemplo, os relacionamentos, os homens estão mais fluidos. Não me aperta que eu vou embora. É mesmo. Né? Bem colocado. Não me aperta que eu vou embora. Espano. Eu espano muito fácil. Né? Eu espano muito fácil. Então, isso, de novo, terminou contaminando os homens de uma forma que é confusa para absolutamente todo mundo. Não acho que é uma coisa, é causa e efeito, mas é doída para todos. Né? Esse é o ponto. Mas eu que acompanho algumas palestras, por exemplo, hoje o homem não está tendo que dar mais atenção ao seu QE, que é o seu quociente emocional, porque hoje as empresas não querem só um super, hiper competente. Ele quer um homem que saiba administrar suas emoções, que é uma característica da mulher. Perfeitamente. Não é? Isso mesmo. Eu estou indo bem? Indo super bem. Então, eu percebo isso. E falo assim, poxa, mas que é isso? Eu entrar na energia feminina? Existe também esse preconceito, não existe? Por parte dos homens? Eu acho que sim, principalmente no Brasil, né, que nós estamos numa sociedade... Os machões, né? É uma sociedade machista. Bem machista. Bem machista, né? A gente corre o risco de dizer um tanto
um quanto assim, cheio de contradições nesse sentido. Mas sim, né, a gente quer tudo deste homem, a gente quer tudo também desta mulher, sem se dar conta que há diferenças. Nós, principalmente mulheres, que temos a tendência a termos a energia feminina mais fluida no nosso corpo, a gente, primeiro, não se dá conta de que há um ser feminino, né, que é válido, né, e que poderia ser despertado, e como fazer isso num ambiente extremamente masculinizado. A gente nem se dá conta de que a gente tem um jeito feminino que pode ser desenvolvido, por exemplo. A gente só sabe das metas, das coisas que a gente tem para cumprir. As mulheres estão se embrutecendo? Ou não? Beth. Fale tudo. Aqui nós estamos falando para os nossos internautas, mas eles às vezes não conseguem falar pelo chat, mas eu tenho certeza que alguém quer saber se a mulher está ficando mais durona, deixando de chorar tanto. Me conta. Olha, o que eu percebo é uma sensação de inadequação, né? E a gente não entende que isso pode passar por justamente essa não incorporação ou nessa não consciência de que somos mulheres femininas. Não são todas. Tem muitas mulheres que têm natureza masculina. E aí não necessariamente está falando de estereótipos físicos. Não é uma mulher necessariamente assim. Às vezes uma mulher naturalmente competitiva, etc, etc. Isso não quer dizer que é uma coisa ou outra, né? O polo que eu expliquei, ele é simplesmente para ilustrar didaticamente. Mas o ideal mesmo, talvez, né, o mais interessante é a gente achar um ponto de equilíbrio. É o caminho do meio. É o caminho do meio. Porque isso amplia as possibilidades para os dois lados. Entendo. Né? Quando uma pessoa vai te procurar, ela está com que tipo de problema? O que ela está querendo? Ela está se achando muito abafada? Ou o homem está se sentindo muito invadido? É uma ótima pergunta, Beth, porque assim, não tem Não está no contexto, viu? À vontade. Calma, não está aqui, mas eu fiz, tá? O que eu percebo é que há várias formas de manifestar a mesma coisa, que é essa sensação de que as coisas não estão claras e que a gente está obnubilado, está perdido e a gente não sabe exatamente para onde ir. A gente está o quê? Obnubilado. Ó, eu vou falar para vocês, nos bastidores, essa moça falou aqui já alguns termos que eu falei, dá para traduzir, eu vou anotar, porque eu estou aprendendo. O que é isso? Sabe sabe a sensação de que você está sonhando e você está mergulhada no mel e aí você não consegue mal abrir o olho e você fica isso que é obnubilado, ou seja, com nuvens, né, assim no olhar. A gente se perdeu da gente enevoado. Mesmo. Enevoado pode ser. Pode ser? Pode ser. Essa eu vou gravar mais fácil. Muito bem. Todos os indivíduos carregam componentes masculinos e femininos, seja a mulher com o componente masculino e o homem com o feminino? Sem dúvida. Não dá para falar, não, esse aqui é extremamente masculino, ele não tem nada de feminilidade. Há pessoas que apresentam uma característica mais predominante do que a outra, né? Mas o fato é que quando a gente se dá conta de que a gente tem as duas energias circulando o tempo todo e que a gente pode achar um ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio é interessante porque se a gente lembra daquela figura do yin e yang, sim, né? Uma pessoa de energia mais masculina, predominante, por exemplo, vai ter mais lado yang e vai ter menos lado yin, mas sempre vai ter os dois. E esse é o ponto, esse é interessante porque cada um vai ter o seu ponto de equilíbrio, né? O que eu entendo que há hoje como aí sim epidemia é essa necessidade da mulher ser muito masculina, o homem se ampliou, obviamente, perdeu o campo de atuação depois dos anos 70 e mais aqui no Brasil depois dos anos 90, para que o homem assuma certos papéis mais femininos, como, por exemplo, compartilhar o cuidado dos filhos, não é? Poder fazer aula de dança, você vê que interessante, né? Não tinha isso. Não. Né? O homem não dança, o homem vai na balada e faz assim, né? E olhe lá, verdade, né? Mas o homem pintava cabelo até 10 anos atrás? Hoje tem cortes e cortes de cabelo masculino. E luzes. Né? Luzes, exato. Né? Então, você tem essas andanças aí, né? Tem esse entendimento de que temos as duas coisas, ele pode ser muito produtivo, inclusive, do ponto de vista de possibilidades que se ampliam, né? Eu posso ser uma mulher competitiva, sim, mas eu não preciso perder o meu feminino. Então, o que é o feminino para mim? Né? E aí você tem a dica de olhar para o polo do feminino, né, como algo que está aí e sempre teve. A gente não pode esquecer disso. Nós somos mulheres. Não é uma coisa nova.
Ela está sendo olhada de uma maneira diferente agora. Eu né? acho que há um movimento de despertar do feminino, sim. Tem muitos grupos de feminino acontecendo, muitos, né? E é super positivo. O que chama atenção é que não há tantos grupos de masculino. Perfeito, isso mesmo. Sabe uma coisa que eu noto? Outro dia eu ouvi a Ana Fontes, é aquela que realiza da Rede Mulher Empreendedora, que Ana amanhã tem o querida. café da manhã. E ela outro dia perguntou assim: quantas mulheres que têm casa, filhos, o marido ajuda? Você estava nesse dia da pergunta? Não estava. Quantos que o marido em casa ajuda? Muitas levantaram a mão. Eu fiquei quieto, porque eu já conhecia a pergunta, né? Ajudam? Então pode parar. Marido não ajuda, não. Marido participa, partilha, faz a parte dele, não está ajudando. Ele não tem que ser o ajudante da esposa, ele faz parte do lar. E eu achei muito interessante, porque antigamente não se falava que o homem que vai para a cozinha era maricas, era qualquer coisa assim. Exato. Você vê os grandes chefes, né? Exato, Tanta coisa hoje. É uma das possibilidades. E quanta mulher CEO hoje. Exato. Não é? Exato. Isso é muito interessante. Bom, na área de trabalho, como é que essa polaridade se manifesta? Não há uma regra, né? Sim. Se a gente voltar para nosso arco de polaridade, o que a gente tem que entender é que um ambiente masculino, ele é esse que privilegia a competitividade, cumprimento de metas, ou seja, lembra? Fim, né? Ir ao final. O objetivo significa ter a chance de cumprir algo e acabar com aquilo. Né? Tá. Indo para dentro das empresas, isso é muito corrente. Né? As coisas que são enquadradas, elas são de comando e controle, ou seja, hierarquicamente, fazer essas movimentações que têm muito a ver com o universo corporativo, elas são bem masculinas. Né? E, obviamente, nós mulheres somos muito adaptáveis. Então, a gente se adapta a isso. Molda, né? A gente se deforma para se conformar. É mesmo? A gente se deforma para se conformar. Gente, isso é grave, hein? Pode ser muito grave. Se a natureza da pessoa não está ali, não está fazendo... Vai gerar dentro dela uma insatisfação ou um mal-estar, um desconforto? E é com isso que eu respondo a sua pergunta que você me fez antes. É assim que as pessoas chegam no consultório para me procurar. Então, o que eu faço para ficar bem, para ser feliz, para exercer os meus talentos e necessariamente em algum ponto da curva, principalmente as mulheres, depois que têm filhos, puxa, eu quero empreender. Vide a Aninha Fontes, querida, que vem fazendo um trabalho na Rede Mulher Empreendedora, que é gigantesco, tem uma adesão imensa de mulheres, né? E justamente ela fala muito da gente ser mulher e empreender. Mas como que a mulher quer empreender? Então, nós vamos falar disso no próximo bloco, porque agora, como eu soube que você gosta de uma grande intérprete brasileira, que eu também gosto muito, eu vou falar da Marisa Monte, delícia. Que ela foi estudar 10 meses o bel canto, e quando ela voltou ao Brasil, ela foi para Roma estudar, quando ela voltou ao Brasil, cantava em bares, restaurantes. Um dia, quem é que estava lá? O Nelson Motta, que resolveu fazer o seu primeiro disco, o seu primeiro belo show, e escreveu para ela a música Bem Que Se Quis. Nossa, e será esta canção que eu vou tocar para você. Obrigada. Como eu digo sempre, um dia nós teremos a banda inteira. Você sabe que eu tenho uma banda feminina? Olha, não diga. Que máximo. Nós somos em 5 mulheres. Nós temos a mista, mas a feminina está dando o que falar. A gente faz um show, mulheres cantam mulheres. Só a Luísa, Beatriz, Madalena, a Rita, a Amélia. O ano que vem você será convidado para um show desse. Que linda homenagem, Beth. Não é?
A gente volta já já. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet.
Gente, eu vou quebrar o script, porque agora nos bastidores, como sempre acontece alguma coisa. Estávamos aqui conversando com o nosso cameraman, o querido Celinho, e ele veio nos dar o depoimento dele. E você achou o máximo, né? Conte para o nosso internauta o que você achou dele falar isso. Ele não pode contar? Ele acho que não. Eu vou fazer entrevista com isso, ele. Conta o que ele diz para nós aí. Então, o Célio trouxe um exemplo muito simples, né, de duas coisas que eu gostaria de ilustrar. Ou seja, ele trouxe esse gosto, né, por ajudar a cozinhar, ajudar em casa, cozinhar, arrumar a casa, etc. E falou, quando ele estava, enfim, numa situação que ele dividia a casa com a esposa, deixa que eu cuido disso. Né? Eu gosto de cozinhar. Né? Imagine isso nos anos 50. Nossa! Existia. Né? Hoje, é isso que eu chamo de ampliar os campos de possibilidade. Né? O homem poder se cuidar, o homem poder cuidar da casa, o homem poder cuidar da mulher. E aí eu achei muito legal, porque... Foi a melhor parte, hein, Célio? Foi a melhor parte aí, né? Ele falou no final, me dá carinho, me dá atenção. Tá tudo certo. Tá tudo resolvido. E o que o homem, então, está querendo? O que o homem está querendo? É a feminilidade da mulher e a oportunidade de ele mostrar os dois lados que ele tem. Sem dúvida. E vice-versa. Né? De novo, a gente tem que tomar cuidado com a questão do gênero. Eu não estou falando de gênero, né? Porque mesmo em casais homoafetivos, você tem essa distribuição da polaridade nos dois lados. É mesmo. Sim. Né? Estou falando em relações de maneira geral. Né? Você tem uma dança possível. Então, quando uma mulher muito masculinizada, por exemplo, está numa relação com um chefe que também é masculinizado, num ambiente muito masculinizado, que é o ambiente do mercado corporativo, por exemplo, que dança que se pode dançar? Fica mais difícil o passo. Fica mais ou menos uma luta, né? Fica nisso. E o homem tem fora vantagem do ritmo sobre a gente, em termos competitivos. A gente tem outras características que podem, sim, contribuir imensamente para que a gente caminhe pela vida. Não é? A gente não precisa perder o nosso senso de nosso objetivo, a nossa capacidade estratégica. Não, nós femininas, né, a energia feminina, ela é muito inteligente naturalmente. Ela vamos imaginar uma raposa, né, como diz a Cristina Guimarães, que é minha mestre desse assunto de feminino, inclusive. Né? Nós sabemos o que está acontecendo ali, mas a gente não é competitiva necessariamente o tempo todo. A gente é coopetitiva. A gente coopera e a gente compete por comida para os nossos. E, ao mesmo tempo, a gente é aninhadora, acarinhadora, apaziguadora, colaborativa. Né? Os adjetivos que descrevem o feminino também descrevem uma sociedade que poderia ser muito diferente. Então, hoje o que a gente tem é uma sociedade bastante masculina. O que a gente estava falando no primeiro bloco, que realmente não foi só a mulher que foi conquistando os espaços. Porque hoje os homens, eles também estão se dando ao deleite de ir cuidar das mãos. Eles já vão para massagem, eles já fazem... Não foi isso que mudou também? E isso sem perder a masculinidade, não é? Justo. Até eu acho que o exemplo do Celinho também foi muito claro, né? Ele levantou com voz grossa e tudo, falou... eu faço. Ou seja, um cara, ele não perde a sua borda masculina. Né? Então, se a gente fosse fazer até um desenho simbólico disso, o masculino é aquele que dá borda. Né? E o feminino precisa dessa borda para dançar dentro. Precisa dessa firmeza e desse equilíbrio. Então, quando o Célio trouxe esse exemplo de eu cozinho, mas eu cozinho, me dá carinho, não sei o quê, você vê que se amplia as possibilidades dele mesmo, sem perder a masculinidade. Não estou falando de sexualidade. E do lado da mulher, o fato dela trazer dinheiro para casa, isso também deu uma satisfação para ela, não deu? Sem dúvida. Porque ela pode fazer as coisas dela com aquele dinheiro que ela foi lá e ganhou. Antigamente, a mulher precisava pedir dinheiro para o marido para comprar um pente. Hoje elas estão muito mais no mercado e podendo ser elas mesmas. Talvez até por isso que elas estão gritando um pouquinho mais, né? Porque como elas são independentes, não é, Karina? Isso é maravilhoso, Beth, esse ponto que você trouxe. Né? A gente, de novo, a gente tem que tomar um cuidado para não trazer para essa conversa que a gente está tendo, que é uma conversa de energia, natureza energética. Né? Para as questões de gênero, ou de sexualidade, ou de feminismo, ou de não feminismo. Não é disso que eu estou falando. Né? Não há dúvida da contribuição, por exemplo, do feminismo
para nossa liberação. Sim. Né? O que eu estou comentando com você é a minha observação de que essa natureza feminina se endureceu, ou nem está desperta, ou nós, mulheres, não estamos nem conscientes. E para os homens é mais complexo ainda, né? Porque eles não têm nem a instância de estudo, ou não estão acostumados, ou não foram educados a ir buscar Eles não se dedicam tanto a ir conhecer o assunto, né? A mulher talvez ela seja mais interessada, não é, sobre esse assunto. A gente pode assumir que sim, porque você viu, a primeira pergunta que você me fez, você falou assim, nossa, você assume que você foi atrás do seu feminino? E eu sou um retrato vivo disso, né? De que eu passei por um processo de transformação imenso, né? Em função desse despertar do feminino, e cada vez mais, eu me sinto cada vez mais encontrada e mais feliz. Que lindo ouvir você falar Obrigada. isso. Gente, é bonito alguém falar cada vez mais feliz. Então tá aqui de novo, porque a gente sentir felicidade, que não é uma coisa assim 24 horas por dia, mas é a gente poder dizer, eu estou bem, eu estou feliz, não é mesmo? Me sinto muito bem. Agora, não sei se eu vou fazer essa pergunta. É possível você usar as duas polaridades numa mesma situação? Você tem que fazer uma emergir, a outra sucumbir. Como é que faz isso? Olha, a polaridade prevê isso, né? Esse distanciamento dos polos. Né? E eu não sei se a gente consegue fazer isso de uma maneira que não seja esquizofrênica. Né? Essa é boa. Sendo bem sincera. Você ser muito masculino e muito feminino ao mesmo tempo, o tempo todo, eu não sei te dizer. Né? Mas, por exemplo, você pode ter muita consciência de que você tem elementos do masculino, por exemplo, muito diretivos e que te ajudem a traçar objetivos, né? Para que você vá atrás da realização, da sua realização pessoal, dos dois lados. Vá aos finalmente, porque o homem busca o fim. Né? Exato, perfeito, perfeito. Mas sem perder a feminilidade. Então, características do feminino, criatividade, né? O ouvido, o feminino, ele tem algumas características. O feminino é receptivo. Eu gostei dessa analogia que você fez. Continue. Sim. A mulher ouve mais. Veja, são órgãos receptivos. Né? Nossos ouvidos são receptivos. As nossas ancas são receptivas, né? Porque elas recebem o bebê. Né? E não à toa esse é o chakra, né? Se a gente fosse usar a linhagem dos chakras, do feminino, da sensualidade, das águas, da criação. Né? Isso é o que mais nos representa. E para o homem, o que mais representa é o Manipura, o terceiro chakra, que é o diretivo, e o da força, o solar, né? Um amarelo, um conquistador, um guerreiro. Né? Em termos de energia, novamente, né, Beth? Então, por exemplo, a gente pode ser muito diretiva, muito objetiva, mas saber ouvir. Né? Uma característica muito feminina, da energia do feminino. Ampliar a escuta, mais do que falar. Que é uma reclamação natural dos homens. Ai, Sim. mulher fala muito. Você escuta isso dos homens? Muito, muito. Então, elas podem desenvolver essa capacidade de falar menos. Sim. E passar a ouvir mais, que vai estar exatamente no equilíbrio dessa energia, né? É uma busca, né? Uma busca. Como retomar o lugar energético para que as coisas possam ter a atenção necessária e coexistir? É isso mesmo? Nossa, que pergunta linda, hein? Quer que eu repita, não? Eu acho que eu entendi. Não vai fugir muito do que a gente vem conversando, mas talvez a gente possa ir para um lado mais pragmático, né? De novo, se dá conta do que é a sua natureza feminina ou a sua natureza masculina. Prestar atenção nisso e buscar, talvez, se desenvolver nesse sentido. Então, por exemplo, em qualquer situação, né, você tem como ser as duas coisas, sim. Mas, se a gente está numa situação, por exemplo, de um casal hétero, né, homem e mulher, dá para fazer esse jogo em várias instâncias. A gente não precisa, por exemplo, o tempo todo, algo que eu vejo muito. Né? A mulher escolhe o restaurante, a mulher escolhe a mesa, a mulher paga a conta. Você vê isso? Bastante. É mesmo? Sim. Eu estava fazendo o contrário na minha cabeça. Eu tenho visto muito, né? Quase, foi até engraçado. Recentemente eu vi essa cena, né? A mulher vai puxando o cara pela mão, assim, quase como se fosse uma coleira. Ela senta o cara, tá bom aqui para você? Tá bom aqui para você? Né? Ele fala, tá bom, amor. Né? Eu vi essa cena, mas assim, repetidas vezes. E aí ela pega, traz o garçom traz um cardápio, etc.
ela escolhe, ela dá a direção o tempo todo. E isso não está incomodando os homens? Não é por isso que eles estão espanando, como a gente falou agora há pouco, e ele espana? Olha, acho que essa é uma pergunta que eu não consigo responder sem entrar numa questão conceitual. Por favor. Né? Mas também política, uma visão política e pode ser muito quadrada. Né? De novo, assim, eu acho que tem um prazer natural da mulher em ser cuidada, né? em ser uma rainha, em ser uma, né, a ter as coisas acarinhada também, protegida. É um estereótipo, né, Beth? A gente corre um risco muito grande quando fala desse assunto de cair nos estereótipos, mas de novo eu estou falando de energia. Então, se a gente de novo olhar para a energia do masculino como uma grande borda em que a gente está protegida para dançar, quando essas coisas se dão mais claramente, fica legal para os dois. Né? Então, vou te dar um exemplo muito pessoal. Tá. Né? Eu ando muito de táxi. Né? E eu percebi até muito pouco tempo atrás, e eu vou te falar o que foi o pulo do gato, que eu entrava no táxi e falava assim, eu vou para cá, você faz esse e esse caminho. E ficava olhando para ver se ele estava fazendo o mesmo. Tá. Né? Conferindo. E eu percebi que tinha... assim, dava um incômodo para o taxista bem grande, né? Assim, ele se sentir comandado e ele que é o taxista que sabe tudo, né? Até que um dia um taxista que eu ando bastante falou isso para mim. Falou assim, olha, sabe que no ponto todo mundo acha você uma chata. É mesmo? Eu falei, nossa, sério? O que eu fiz? Tipo, você não relaxa. Você quer mandar em tudo. E eu fui educada para mandar em tudo, para ser a diretora das coisas, né? Para mandar e comandar e etc, etc. Tem que saber a hora, né? Tem que saber a hora, né? E saber que tem recurso para ser de uma outra forma. Então, vou falar novamente de mim, né? Eu passei por um processo transformador gigantesco, né? Então, eu sinto que hoje eu tenho muito mais confiança nos homens, de maneira geral, ou no masculino, no sentido de me deixar levar. E eu percebo que isso é muito bem-vindo. Né? Então, nós, no feminino, né, nós temos uma outra missão, por exemplo, na Terra, que tem a ver com a música, as artes, com o cuidar, com o contribuir, com o colaborar. E o mundo está carente disso. Verdade. Né? Então, eu hoje entro no táxi assim, bom dia. Melhorou! Para tal endereço. Nada mais. E você já não comanda mais? Nada. Pelo que você me falou, você deve ter tido uma criação rígida. Foi meio dura para você ter essa reação assim como adulta? Olha, meus pais são europeus, da Polônia. Né, Nossa, assim, então, nascidos na Polônia, em uma situação de guerra. Os dois nasceram na guerra, né, fugiram da guerra para o Brasil. Então, naturalmente, eles foram criados num ambiente de sobrevivência extrema e de não confiança. Né? E provavelmente isso transmitiu a você. Sem dúvida. Eu sou a primeira nascida no Brasil, mas eu fui criada na Bahia. Então... Oh, meu Deus, sorria, né? Você está na Bahia. É uma malevolência natural. Né? Mas ali eu aprendi sobre afeto e carinho e as noções do feminino. Né? A Bahia é um estado muito feminino do nosso país. Né? Onde você tem a música transbordante, o mar, o pôr do sol, a poética, está tudo muito ali. Tem Vinícius, né? Tem Vinícius que é carioca, né? Mas tem outros. Não, mas tem o Vinícius, quanta coisa que ele fez da Bahia. Sim, não muito. É? E eu tive o privilégio de ter Caíme, uma madrinha. Caíme da Bahia. Total. Nossa, então, é doce morrer no mar. Não é? É doce morrer no mar, é doce morrer nos braços do feminino. Olha só, esse programa eu vou passar para todos os meus amigos, porque eles precisam saber disso, que eles podem em algum momento baixar a guarda, porque os homens estão sempre armados. Sim. E a mulher, às vezes, ela está meio fragilizada. Então, vamos fazer uma troca equilibrada que vai ficar tudo bem, né? Perfeito. Agora eu quero saber aquela das ferramentas. Muito bem. O que é preciso fazer? Quais são as ferramentas que você pode ter para desenvolver e conseguir equalizar essa necessidade intrínseca que se tem de poder comparar, não. Acertar, né? O caminho do meio, não ser nem tão machona e o homem não falar, estou muito afeminado. Qual é o caminho? Olha, acho que não tem um caminho, né? Existem vários caminhos. O que eu posso compartilhar é o que eu vivo na minha própria pele e o que eu venho acompanhando nos processos de coaching que eu faço em consultório, né? Acho que a primeira coisa é se dar conta, né? Que tem alguma coisa que não está encaixada. É o reconhecer. Exato, exato. Isso ajuda muito.
é 50% do caminho andado. É, né? Sim. Né? Nós, assim, sem querer fazer uma coisa histórica horrorosa e nem apologias... Não, aqui é né? tudo perdoado. Pode falar o que você quiser. Mas nós, mulheres, fomos queimadas, né? Como em fogueiras, bruxas, como bruxas. E isso ainda está no nosso corpo, né, presente. Então, a gente vive hoje uma situação quase de luta, de guerra dos sexos, né? Por isso que eu não acho legal fazer guerra dos sexos. Não acho que o problema do mundo são os homens, o problema do mundo são as mulheres, não é nada disso. A gente está sofrendo da mesma coisa. Né? Um vive sem o outro, fala. Pois é, até vive, mas vive mal, né? Assim, em desequilíbrio. Isso está deixando todo mundo bem mal. Eu acho que querer falar assim, não depende de você. Não, a gente quer sim, é porque nós somos únicos, nós somos uma unidade no universo. Como energia, sim. Não é? Né? Eu acho que no campo da energia, sim. A gente, novamente, tende a cair na avaliação filosófica, conceitual, política, histórica, para olhar para isso com uma propriedade, para olhar o que está acontecendo. Né? Dá para viver sem? Dá, as pessoas estão vivendo. A pergunta é, estão vivendo bem? Né? Estão vivendo bem do jeito que estão? Aumentou muito o número de depressão, muito de pânico, droga. Síndrome do pânico, muita droga, que é gerado pela insatisfação, né? Sim, então voltando à ferramental, que eu não entrei. Faz favor. São dicas, né? Acho que a mulher, ela tem em si, no seu núcleo duro, segundo a teoria, eu vou falar de coisas pesadas aqui, segundo a teoria, né, das relações sociais, o núcleo duro da mulher é a maternidade. Né? E você pode transmutar isso de algumas formas, que tem a ver com a criação. Então, a característica principal do feminino tem a ver com a criatividade. Então, dentro do universo da criatividade, você tem várias possibilidades de trabalhar o feminino. A música é uma delas. E mais interessante da música é que necessariamente você tem que elasticizar os seus ouvidos. Não é? E aprender a confiar nos seus ouvidos para a música. Então, o canto, a música, a expressão artística, geralmente é bastante frutífera para as mulheres, artes manuais, algo que mexa com a produção de algo que seja afetivo. Isso no campo do individual. Né? A dança é a manifestação do feminino. A representação da energia feminina, ela é a dança. A gente vê isso. Né? Tanto que a gente olha para o imaginário do que é o feminino, a gente vê a dança de uma mulher muito fluida, né, com saias compridas. Essa é a representação tradicional. Verdade. Né? Mas cada um tem um jeito. Né? Então, dançar todo dia, por exemplo, sozinha em casa, uma música que seja... Nossa, que delícia! Vou começar a fazer isso. Né? E realmente ampliar os ouvidos e ampliar as ancas. Né? No sentido do receptivo, né? E menos aqui, a gente o feminino, as mulheres, nós estamos muito duras aqui. Não é deixar de fazer abdominal na academia, não é isso, né? Mas entender que a coisa é literalmente mais embaixo. Né? Então, trabalhar a dança como um despertador, né? Um despertar dessa energia. Falar menos, ouvir mais, sem dúvida nenhuma, né? Baixar o tom de voz para poder se escutar e escutar o outro, porque nós somos as criatrizes. Né? E se dá conta de que somos belas filhas. Somos mulheres, somos né? lindas. Então, você sabe que eu acho que eu devia pedir para a direção dessa casa para a gente aumentar os programas, que sempre eu tenho mais coisas que eu quero saber. E a gente já está chegando no nosso intervalo, né? Nosso intervalo não, no final do nosso programa. Então, eu vou oferecer a você mais uma canção. Obrigada. E como você falou que você gosta de um gênero que eu escolhi aqui, eu vou falar de uma canção que é uma canção francesa. Olha. Que se transformou num dos maiores hits de jazz mundial. E chama-se Autumn Leaves, não sei se você conhece. Sim. E foi gravado por gente famosésima como Frank Sinatra. A última gravação que faz o maior sucesso foi pelo Eric Clapton, o maior roqueiro, né? Ele foi gravar essa música. Lógico que ficaria muito melhor se eu tivesse aqui a minha banda para poder fazer o contrabaixo, fazer o swing do jazz. Como eu não tenho, eu tentarei fazer as duas partes, tá? Combinado. E vai pensando numa mensagem curta, porque nós já estamos em cima do horário, para você deixar
para os nossos internautas enquanto você curte a música. Eu estou me achando na sua entrevista, porque você falou de música, né, Mel? Ela começa francesa. Chegaram os americanos. Ou baixo. Espero que você tenha gostado da escolha. Muito obrigada. Por favor, uma nossa despedida aqui para o nosso internauta, rapidinho, que o nosso horário já quase estourou. Ok, então o meu recado é não deixe de deixe espaço aberto para que a sua própria natureza surja, né? Mulher, procure entender o que é o seu feminino, e homem, procure entender que o seu masculino é muito bem-vindo e que o seu feminino também. É isso. Obrigada, Beth. Eu que agradeço, foi linda a sua presença aqui, aprendi termos novos, reconheci que eu estou indo pelo caminho certo, para chegar lá no caminho do meio. Maridão, prestou atenção aí, hein? Gente, até a semana que vem, que tem uma novidade, e queria dizer que este mês de novembro nós estamos completando 1 ano de sintonia, que é um prazer para mim. Você já está convidado para vir no aniversário do programa. Que eu vou trazer aqui a mulherada toda, os rapazes que estiveram presentes, para a gente poder comemorar essa delícia que é estar com vocês às quintas-feiras. Uma boa tarde e até lá.